a primeiríssima aula de literatura, a melhor frente desse cursinho, como vocês já sabem. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Kelly, sou cofundadora da ONG em Foco, faço parte da diretoria executiva, sou graduanda de Letras pela Universidade Federal do Paraná e sou a professora de literatura, de português C, que vai acompanhar vocês durante esse ano de extensivo nesse cursinho lindo, que é o cursinho pré-vestibular em Foco. Então, como vocês viram no programa que eu liberei lá no Google Classroom algumas semanas atrás, nessa primeira aula a gente vai ter ali uma breve introdução à teoria literária. Nesse novo formato, tanto para vocês quanto para mim, devido à situação que a gente se encontra, quarentena, pandemia de coronavírus, espero que a gente possa construir uma relação muito bacana, de confiança, de respeito, de ajuda mútua durante esse período tão complicado e que esse novo formato funcione da melhor maneira possível. Então vamos começar? 3 conceitos principais que a gente vai abordar nessa aula: arte, literatura e teoria literária. Vamos começar por... Eu tô com a minha colinha aqui dos slides, vai estar aparecendo aqui na tela para vocês. Vamos começar com arte. O que a gente entende como arte? O que é a arte, professora? Vamos pensar que a arte é um produto social? Tá, como assim é um produto social? Ela vem da sociedade, certo? E age a partir dela. Ela é construída por indivíduos e age sobre os indivíduos. É necessariamente uma manifestação estética, tá? A gente vai ver o conceito de estética daqui a pouquinho e vai fazer mais sentido. Mas vamos pensar em estética como o belo. Ela é uma manifestação estética que vai atuar através de uma linguagem. Como assim linguagem, professora? Linguagem aqui quer dizer modo. Eu tenho certeza que você conhece vários modos de atuação da arte. Vamos pensar aí: música, dança, pintura. Olha só as diversas linguagens que a arte possui e se apropria. Então, quando a gente pensa que a arte é diretamente um produto social, ela é produzida a partir da sociedade e atua diretamente nela, a gente pensa que ela é diretamente uma expressão da realidade que a gente vive. É uma expressão dos sentimentos do ser humano, da sociedade onde ele vive e do mundo onde ele vive. Então a arte está necessariamente ligada ao que a gente é e a como a gente se organiza em sociedade. A arte também vai fazer uma interpretação dessa sociedade. Como assim? Ela pode recriar os valores de uma sociedade, ela pode contestar os valores dessa sociedade, ela pode reafirmar, e ela faz isso através dos produtos de cada uma daquelas linguagens. Então vamos pensar assim: a gente tem esse quadro é famosíssimo, do Salvador Dalí, provavelmente você já viu em algum lugar. Ele é de 1931, A Persistência da Memória, e aqui a gente consegue ver bem o exemplo de que a arte é um produto da sociedade dela. O Dalí fez esse quadro diretamente impactado pelo surrealismo e pelas ideias de Freud. E logo em seguida, a gente tem esse outro quadro aqui, que é de 1998, veja só, tempos depois, e é uma composição do Charles Sepp, e é uma releitura do Dalí. E foi produzida sob o impacto da tecnologia da época. Então veja só como ambos os autores usaram a realidade em que eles estavam inseridos e produziram a arte a partir disso. Seja o Dalí fazendo algo inédito até então, ou o Shaw fazendo uma releitura, uma reinterpretação baseado na sociedade em que ele vivia. Então quando a gente fala que a arte pode recriar, reafirmar ou contestar valores da sociedade, a gente está pensando em música, por exemplo, que traz uma super crítica social. A gente está pensando no Chico Buarque produzindo música na ditadura militar. A gente está pensando na primeira fase do romantismo aqui no Brasil, na literatura, onde existia essa necessidade de patriotismo, de reafirmar a identidade nacional, de produzir um herói nacional. Olha só, a gente está reafirmando valores dessa sociedade. O Chico Buarque estava contestando valores daquela sociedade, daquela realidade dele na época. Tá, professora, já entendi a função da arte, já entendi de onde ela vem, já entendi como ela atua. Mas e o artista? Qual que é o papel do artista? O artista é a pessoa que vai ter o domínio da linguagem. Então a gente pensa num pintor que tem domínio das técnicas de pintura, a gente pensa num cantor que tem domínio das técnicas de voz,
dos instrumentos. O artista também é o criador das formas que interpretam a sociedade. Então, tudo aquilo que a gente conversou de recriar, de reafirmar, de contestar os valores, vai surgir através do artista. E conversando com isso, é ele que produz o sentido na arte. A gente vai entender mais pra frente que a arte não tá necessariamente ligada ao que o artista queria dizer ou ao que o artista queria passar. Mas é ele que vai trazer uma significação àquela determinada forma, e é a partir disso que 1001 significações podem surgir. 1001 interpretações. O papel do apreciador da arte é justamente ler e interpretar, analisar essas milhares de interpretações e criar significado a partir disso. Então é uma leitura interativa. Os seus sentimentos vão conversar com os sentimentos do autor e com o que ele quis passar através da arte, através da forma que ele escolheu para expressar a realidade, a sociedade da sua época. Agora, 2 conceitos importantes. A gente tem o conceito de estética e de belas artes. A estética a gente já deu uma pincelada lá atrás, né? É um conceito criado na metade do século XVIII pelo filósofo alemão Alexander Baumgarten, que tem origem grega e que quer dizer aquilo que pode ser percebido pelos sentidos. Então vamos pensar nos nossos 5 sentidos e como a gente consegue perceber o belo através deles, e com isso a criação artística. E por isso quando a gente vai falar de arte, a gente fala que é uma manifestação estética, porque é uma manifestação que vai levar em conta o que pode ser percebido pelos sentidos e o que é belo. Com esse gancho a gente vai para as belas artes, que é um conceito, é uma teoria que também nasceu no século XVIII pelo filósofo D'Alembert, que vai relacionar 5 manifestações, ou 5 linguagens artísticas que compõem as belas artes, que são as que fogem das artes utilitárias ou decorativas, ou seja, são essas artes que vão atuar nesses 5 sentidos e vão criar efeito estético, como a gente tinha comentado antes. Quais foram essas 5 manifestações, essas 5 linguagens que o filósofo atribuiu às belas artes? Foi a pintura, escultura, arquitetura, poesia e música. Curioso é que existia um consenso na época de que a arquitetura era a única manifestação que fugia à regra, porque além de bela, ela também era utilitária. A partir do século XIX, poesia foi substituída por literatura, abrangendo aí muito mais coisa, e apenas no século XX é que as outras 2 manifestações que a gente conhece, dança e cinema, foi adicionado a esse balaio. Então, hoje em dia, a gente conhece as belas artes como pintura, escultura, arquitetura, literatura, música, dança e cinema. Tá, professora, você me deu todos esses conceitos de arte, eu já entendi as linguagens, eu já entendi as belas artes, a estética, mas e literatura? Onde que a nossa disciplina se encaixa nisso? Bom, como vocês viram, literatura é uma das manifestações artísticas que compõem as belas artes. Nossa função aqui é justamente discutir literatura e falar muito sobre essa manifestação, que é uma das mais lindas, na minha humilde opinião, como professora de literatura. Então, vamos pensar um pouquinho mais sobre o conceito de literatura, para a gente começar a entender tudo que a gente vai ouvir depois dessa primeira aula. O que é literatura? Para começo de conversa, a gente pega um conceito muito simples para começar. Literatura é a arte da linguagem escrita. Olha só. Então é uma daquelas manifestações que parte da palavra estética. Lembrando todo aquele conceito de estética novamente, a gente tem um foco, que nesse caso é a palavra. Então a palavra é a matéria-prima da literatura. E como todas as outras manifestações artísticas, ela também vai partir da expressividade e da sensibilidade humana. Dentro dessa ideia do que é literatura, a gente tem 2 conceitos importantes, que é a função poética e a mimesis. Vamos começar por mimesis. Eu aposto que você já ouviu falar desse cara aqui, ó, do Aristóteles. Pois é, Aristóteles escreveu esse livro aqui, ó, Poética, onde ele vai dissecar tudo que a antiguidade clássica sabia sobre literatura, linguagem, produção poética e afins. Um dos grandes conceitos que o Aristóteles traz aqui é o conceito de mimesis. Mimesis ou mimese é uma palavra grega que não tem tradução e os tradutores aqui no Brasil sofrem muito para achar uma palavra correspondente. Por isso, justamente, a gente tem esses 2 termos, vai depender muito da tradução que você usar. Eu gosto de mimesis e significa, na verdade, a ação de imitar ou representar a natureza. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Aristóteles vai falar nesse livro aqui que o ser humano é naturalmente imitador, que a gente imita por natureza e que a gente aprende imitando. Então vamos pensar.
que quando a gente é bebezinho, a gente aprende a andar vendo as outras pessoas andarem, certo? A gente imita muito quando criança, a gente aprende a falar, repetindo as palavras, imitando os sons que a gente ouve. E isso não para na infância, a gente continua imitando durante a nossa vida inteira. Imitação aqui não tem o sentido pejorativo que tem hoje em dia na nossa sociedade. Aristóteles vai falar que a gente aprende imitando e representando a natureza. E por isso, e somente por isso, a arte que melhor aplicasse a imitação da natureza seria a arte mais perfeita, a arte mais ideal, a que ensinaria melhor, porque para os gregos o melhor tipo de arte, o melhor tipo de literatura é aquela que vai ser útil e vai passar um ensinamento. Para o Aristóteles, a mimesis era imprescindível para a literatura e era por isso que ele considerava o teatro a arte mimética por excelência. Porque para ele era a que mais se aproximava da mimetização perfeita. Dentro desse conceito de mimesis, existe um outro que se chama catarse. A catarse é a purificação dos sentimentos através da descarga emocional causada pelo drama. Como assim, professora? Sabe aquele bom e velho plot twist que você vê na sua série favorita ou naquele filme? Sabe aquele negócio que você fala, meu, como assim isso aconteceu? Não esperava. Enfim, é um caminho imprevisível que a história de uma narrativa vai tomar e vai chocar o público, vai chocar a audiência. Isso é catarse. E olha só, para vocês verem o quão incrível é, isso veio daqui, ó, desse cara aqui, do Aristóteles. Então é um conceito super antigo. Então é através da mimesis que você vai conseguir elaborar uma história com a maior verossimilhança. Esse termo também vem daqui, ó, e é muito usado hoje em dia, ou seja, uma maior a proximidade, e por isso ele vai sentir muito mais quando acontecer a catarse. A descarga de emoções vai ser muito maior e com isso a purificação dos sentimentos e com isso o aprendizado, que era tudo que Aristóteles achava que a literatura tinha que fazer. Então percebam como está tudo conectado? Depois da mimesis, outro conceito importante quando a gente vai pensar literatura é a função poética. O que é a função poética? É quando a construção de um texto tem foco voltado para o trabalho com o aspecto material e concreto da mensagem. Ou seja, quando o enfoque da mensagem cai sobre a própria mensagem. Então, como assim, professora? É o arranjo estético do texto. Então, é a figura de linguagem, é o sentido figurado das palavras, a combinação de sons, os arranjos melódicos. Tá, professora, eu já entendi esses conceitos básicos sobre literatura, o que é literatura, mas assim, qual que é a função de tudo isso? Para que serve literatura? Então a gente tem alguns pontos interessantes. A literatura serve para entretenimento, então é uma forma de lazer, pode ser uma forma de lazer, de relaxar, de entreter, de divertir. A literatura pode ser também o despertar de uma consciência crítica. Ela pode desenvolver a capacidade de reflexão sobre o mundo em que a gente vive, sobre a nossa realidade. Então ela forma os cidadãos para pensar criticamente sobre o que a gente vive, como a gente vive, por que a gente vive, da maneira que vivemos, enfim. Ela também muitas das vezes, pode ser uma crítica social. Então, ela contribui para uma realidade menos perversa, ou pode contribuir para uma realidade menos perversa. A gente vê milhares de produções que vão expor as mazelas e as injustiças, que vão visar transformar a realidade onde a gente vive, e etc. E, por fim, ela pode ser a expressão dos sentimentos. Ela pode falar de nacionalidade, religiosidade, questionamento existencial, desabafos amorosos, enfim, uma infinidade de sentimentos que o ser humano lida todo dia, toda hora, enfim. Com isso é importante a gente ter em mente dois conceitos para que a literatura atue na sociedade da melhor maneira. Existe uma diferença entre compreender um texto e interpretar esse texto. A compreensão de um texto, ela tem muito mais a ver com um caráter objetivo. Então, todo mundo que lê aquele texto tem que chegar ao mesmo entendimento. Você tem que entender os significados daquelas palavras e chegar a um consenso. Esse consenso tem que ser geral. E por outro lado, a gente tem a interpretação, que já tem um sentido muito mais subjetivo. Então, ela diz respeito à solidez dos seus argumentos. O seu coleguinha pode não ter tido a mesma interpretação que você, mas se você constrói um argumento forte, com fundamento, ele é válido, ele é tão válido quanto.
Tá, mas aí você vai se perguntar, como que a gente organiza tudo isso, todos esses conceitos? Poxa, a literatura é um negócio gigantesco, 1001 textos, vários conceitos, como que a gente organiza? A literatura pode ser dividida em várias áreas. Eu peguei 2 conceitos principais aqui que funcionam pra gente, pra nossa disciplina e pro que a gente quer trabalhar, tá? Então vamos pensar organizar a literatura a partir de gênero literário, por exemplo. O que são gêneros literários? A gente vai ter uma aula só disso, veja só você, de tanta coisa que tem pra falar sobre gênero literário. Mas assim, para dar um panorama, uma pincelada, gêneros literários são famílias de obras dotadas de atributos iguais ou semelhantes. Ou seja, a gente consegue dividir as obras literárias a partir de algumas semelhanças que cada obra tem entre si. Então a gente consegue lá dividir gêneros em épico, dramático, lírico, e dentro dessas categorias existem milhares de outras. A gente vai falar mais na próxima aula. Além de gêneros literários, a gente tem também os estilos literários. O que eles são e qual que é a diferença entre gênero e estilo? Quando a gente fala de estilo literário, a gente está pensando muito em eras e em escolas literárias, tá? Escolas literárias são as tendências estético-temáticas de obras literárias produzidas em uma determinada época, sob determinada condição sociohistórica. Ou seja, a gente compila obras que conversam entre si em determinado aspecto social e histórico. Então, tenho certeza que você já ouviu falar sobre escola literária, já estudou no ensino médio. Eu até citei lá no começo do vídeo, citei o romantismo. A gente tem muito tempo ainda para falar sobre isso. A gente vai falar sobre cada uma delas com calma. Isso aqui é uma pincelada geral. Na próxima aula a gente vai falar sobre gêneros e periodização. Então, aguardem as cenas dos próximos episódios, hein? Tá, professora, você já me explicou o que é literatura, já me apresentou os conceitos todos, já me falou pra que serve. Eu acho que eu tô pronto. Tá, mas daí eu vou te perguntar, qual que é a diferença de um texto literário para um texto não literário? Existe isso? Vem cá, vamos pensar essa diferença em uma tabela? Quando a gente fala de texto não literário, a gente está falando de um texto que dá maior ênfase na informação, ou seja, no conteúdo, em o que se diz. Quando a gente está falando de um texto literário, a maior ênfase é na expressão, em como se diz. Percebem a sutileza? A gente pensa também no texto não literário num predomínio da linguagem denotativa. O que é linguagem denotativa? É o sentido literal. Eu tô falando aquilo e é exatamente aquilo que eu quero dizer. No texto literário, existe uma grande ocorrência da linguagem conotativa. A linguagem conotativa é o sentido figurado, simbólico. Não necessariamente é aquilo que eu quis dizer. Às vezes é uma metáfora, enfim. Em textos não literários, a linguagem tende a ser mais impessoal, ela é objetiva. Eu quero dizer aquilo. Ponto final. Conversa muito com o item anterior. No texto literário, a linguagem é mais pessoal. Normalmente ela carrega emoções, as impressões do emissor, ela é mais subjetiva. No texto não literário, normalmente a realidade é apenas traduzida. Então, eu estou contando aquilo que está acontecendo. No texto literário, mais uma vez, aqueles princípios de arte que a gente conversou lá no começo do vídeo. A realidade pode ser traduzida, recriada ou relativizada. O texto não literário possui uma intenção mais utilitária. Ele quer ser útil para alguma coisa, visando preferencialmente a informação, tá? Normalmente, ele quer informar. O texto literário possui intenção estética, mais uma vez, os princípios da arte que a gente conversou. Procura causar sentimentos, surpresa, prazer, enfim. O texto não literário tem um maior compromisso com o mundo real. Então, pensando de novo em passar informação, ser útil, ser objetivo. O texto literário, ele tem um maior compromisso com o mundo possível, mesmo que seja no plano da fantasia. Então, vamos pensar aí numa história de fantasia. Aquele mundo pode não ser real, mas o texto literário tem compromisso com as realidades daquele mundo. Então, é um mundo possível, não um real, tá? Já o texto literário, como existe esse predomínio da objetividade, ele normalmente não deixa margem para duplas interpretações.
Então é aquela história, é uma linguagem objetiva e não quer que você fique na dúvida. Já o texto não literário existe uma ambiguidade e ela é usada como recurso criativo, tá? Então o texto literário é plurissignificativo. O que significa isso, professora? Significa que ele tem mais de um significado, ele tem vários significados. É aquela história da interpretação que a gente também já conversou. O texto não literário geralmente é escrito em prosa e o texto literário pode ser escrito em prosa ou em verso, tá? A famosa poesia e poema. São diferenças muito marcantes e muito importantes na hora da gente diferenciar um texto de outro. Eu vou deixar algumas questões na folha de atividade para vocês brincarem com isso de texto não literário e literário. Vocês vão ver que quanto mais vocês treinarem, a identificação é cada vez mais fácil e, enfim, muito importante. Por fim, a gente vai abordar o último tema dessa aula, que é a teoria literária. Então tá, vamos construir aqui a linha de raciocínio. Eu entendi o que é arte, as funções, os conceitos. Eu entendi o que é literatura, as funções e os conceitos. E o que é teoria literária? Que é o que a gente vai fazer aqui, afinal. Teoria literária é tudo isso que a gente já está fazendo nesse vídeo. Teoria literária é o estudo e a sistematização da literatura como uma área de conhecimento. Então é a gente estudar literatura, é a gente analisar, é a gente sistematizar e entender que existem milhares de maneiras, por exemplo, de se organizar a literatura e criar escolas, criar gêneros e organizar isso da melhor maneira possível. Então, assim, existem alguns conceitos básicos de estudo que os estudiosos de literatura normalmente trabalham. Então, a gente vai pensar ali em estudar discurso, espaço, estrutura da obra, literariedade, que é o que a gente estava fazendo aqui, entendendo o que é literatura. E também a gente tem ali alguns modos de análise, que é como a gente pode analisar as obras que a gente trabalha. Então, a gente pode analisar através de uma evolução literária, através dos gêneros, narratividade, influências externas. Enfim, é um universo de possibilidades. E é isso, dá pra acreditar? O tempo passou rápido? O meu passou voando. Peço que vocês revisem o material de apoio, passem as anotações a limpo e depois de tudo isso, de assistir a aula, de passar limpo as anotações, divirtam-se com a folha de atividades que eu vou disponibilizar lá no Classroom, com gabarito, com explicação, enfim. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Vejo vocês semana que vem com mais uma videoaula, segundo o nosso planejamento. E é isso. Até mais. Tchau, tchau.